Então, dando início ao nosso estudo da noite de hoje, vamos todos acerenar os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e levar principalmente o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais essa noite que nós podemos estar aqui juntos, realizando o estudo da noite de hoje, pedir o auxílio da espiritualidade maior para que possa correr tudo bem durante o nosso estudo, nós possamos aproveitar ao máximo esse ensinamento que o Evangelho nos traz e, além de solidificar essas informações, esse conhecimento, colocar em prática na nossa vida os ensinamentos do Cristo. Que nossos mentores espirituais possam nos acompanhar durante essa noite, que a espiritualidade maior possa visitar o lar e o coração de cada um aqui presente, as pessoas que se encontram já conectadas conosco em pensamento, ainda que não estejam presentes aqui na nossa reunião de estudo da noite de hoje. Pedir também o apoio da espiritualidade para que essa prece possa chegar ao coração de cada um que se encontra aflito aqui nesta terra, seja ele encarnado ou desencarnado, as pessoas que passam por dificuldades, que passam por provas e expiações, que a espiritualidade possa conduzir da melhor forma o ensino de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos iniciar mais um estudo aí do Evangelho. Ana, pode falar. Só cumprimentar a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, então nós vamos continuar aqui, só relembrando que nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no item 4 da introdução, tá? Nós já estamos aqui, já quase terminando a introdução, né? Vamos dizer assim, nós estamos no subitem 8, e mais alguns estudos só, a gente já chega no final da introdução e passa para a parte do conteúdo mesmo do Evangelho. Nós tínhamos parado nesse item 8 aqui para a gente começar ele do zero, né? Para a gente não interromper o nosso estudo e o nosso raciocínio aí no meio. Esse item da introdução, nós estamos fazendo aqui uma comparação dos preceitos pregados por Sócrates e Platão com a doutrina do Cristo que viria após. Esses preceitos é colocado ali pelo Evangelho Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita por conta desses pontos de contato que tem entre a doutrina ensinada por Sócrates e Platão e a doutrina espírita codificada séculos depois por Kardec, certo? Então vamos lá. No item 8, o que ele vai dizer ali da doutrina de Sócrates e Platão? Eles pregavam que se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Aqui, eu só queria fazer um destaque já, por conta da terminologia aqui, que pode causar aí, talvez, alguma confusão. Tá? Na doutrina de Sócrates e Platão, eles pregavam, eles utilizavam o termo aí de a alma ser imaterial. Depois, com a codificação da doutrina espírita, com o livro dos espíritos, a gente tem aí a condição hoje em dia de ter essa informação de que não se trata de algo imaterial, e sim o mundo espiritual de uma matéria diferente da nossa matéria aqui, menos pesada, mais fluídica. E com a evolução do espírito, que está catalogado ali no livro dos espíritos, a partir da questão 100, né, as classes de espíritos que a gente encontramos, a gente vê que com essa evolução, os espíritos, a gente vai se tornando cada vez, né, composto, nosso perispírito, de uma matéria cada vez mais fluídica e menos densa. Então, não se trata ali de um erro do autor, simplesmente uma terminologia diferente, né? Eles consideravam que era imaterial porque naquela época, com as condições que eles tinham ali de ciência, os conhecimentos que se tinha, não se podia afirmar as questões relativas a essa matéria, diferente da nossa matéria tangível aqui da Terra, dessa matéria mais densa e mais pesada com a qual nós estamos acostumados, tá? Por ser invisível, acreditava-se até então
se tratava de algo que não teria matéria, mas aí a gente, né, com o evoluir aí dos conhecimentos da humanidade, a gente consegue hoje em dia identificar que se trata, sim, de matéria, inclusive, até mesmo o espírito e as coisas do mundo espiritual, inclusive o nosso pensamento, eles são compostos, sim, de matéria, mas não é a matéria como a gente entende aqui, no sentido científico da coisa, né, da nossa matéria tangível aqui do mundo. Óbvio que essa matéria, ela está também cada vez mais sendo comprovada em níveis diferentes de matéria, dentro da nossa ciência, isso já é comprovado, níveis diferentes de matéria, de energias que são trocadas ali. Então, isso é uma questão mais terminológica, tá? Aqui, a grosso modo, ele está dizendo a mesma coisa que o Espiritismo, que o nosso espírito e o nosso perispírito, eles são formados de matérias diferentes da nossa matéria aqui corporal, certo? Ele vai dizer ali que muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus. Aí eu vou fazer mais um destaque aqui, né? Não é que seria verdadeiramente material, que seria de uma matéria ainda mais fluídica, que o Livro dos Espíritos vai nos trazer ali a terminologia que se torna feérica, né? Cada vez mais feérica, ou seja, cada vez é um fluido mais leve, que vai compondo ali o perispírito dos espíritos que vão alcançando, né, galgando aí um certo patamar de evolução. Quanto mais evoluído, menos densa é essa matéria que compõe esse espírito, até chegar ao ponto do espírito puro, que ele é formado somente ali pelo perispírito, ele não tem mais essa necessidade da matéria densa, como nós conhecemos ali, da encarnação, certo? Então, ele vai dizer que essas almas, né, a alma pura, se alimenta, como Deus, de ciência e pensamentos, e da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, ou seja, ele faz essa distinção, né, que a impede de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na Terra. Isso aqui, o Espiritismo vai pregar a mesma coisa, vai explicar, né, vai colocar luz sobre isso mais tarde, e nos explicar que realmente os espíritos menos evoluídos, que ainda não alcançaram um determinado patamar de evolução, que eles são mais presos à materialidade, né? Aos vícios, aos pensamentos. Então, isso que é o que impede esse espírito de se elevar ao divino, né? E aí a retém nos lugares de sua estada na Terra, ou seja, esses espíritos como nós, imperfeitos, que se mantêm no erro, se mantêm na mesma frequência de pensamento baixo, se mantém viciado, que a gente se retém aqui na Terra, por quantas as encarnações forem necessárias, até a gente conseguir se livrar dessas impurezas. Enquanto que o espírito puro, ele já se conecta mais diretamente com o Deus, porque ele já se assemelha mais à divindade na questão de não carregar mais tantos vícios, certo? Que são inerentes ao ser humano aqui e não à divindade. A divindade é pura e perfeita. E aí, essas características, elas se revelam mais nos espíritos conforme o seu grau de evolução, conforme a sua proximidade aí de um grau evolutivo maior. Então, o autor vai nos dizer ali que Sócrates e Platão, eles compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma, assim como a gente vinha dizendo. Eles iam insistir também na diversidade da situação que resulta para essas almas de uma maior ou menor pureza, tal qual o Espiritismo vem nos trazer luz alguns séculos depois. O que eles diziam, por intuição, o Espiritismo prova com inúmeros exemplos que nos põem sobre as vistas. E aí ele vai fazer mais uma referência ali ao livro O Céu e o Inferno, a segunda parte, que é onde traz ali os depoimentos desses próprios espíritos desencarnados, de diferentes graus evolutivos, com diferentes problemas aí durante sua passagem pela Terra, que eles vão vir ali no Céu e o Inferno, a segunda parte, narrar a sua experiência enquanto espíritos imortais, certo? Então, basicamente ali, esses ensinos aí de Sócrates e Platão, eles, mais uma vez, eles vão muito de encontro com o que prega também a doutrina espírita, certo? Se alguém quiser fazer algum comentário, pode interromper, pode ser dada a palavra aí, para a gente continuar o nosso estudo aqui, certo?
O item 9, ele vai dizer, novamente, ali, tratar de questões relacionadas à morte. Né? Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. O Espiritismo, ele vai nos trazer também essa questão, né, trazer luz sobre essa questão, de que essa crença de que a alma ela é criada juntamente com o corpo, nós temos como existência somente esse espaço que vai do berço ao túmulo, essa questão vai caindo por terra com relação também a esse entendimento que se tem, de que se fosse assim, Deus não poderia ter sido considerado justo, porque as pessoas têm diferentes níveis ali de oportunidades e de provas durante uma só existência, se considerada somente uma existência, e que os homens maus, se a vida, né, se a alma fosse criada somente junto com o corpo e durasse somente o tempo da nossa existência terrena aqui, aqueles que praticam o mal, na verdade, eles seriam beneficiados, porque com a morte, como a alma terminaria ali também, não teria nada mais após, eles não pagariam mais pelos seus erros, aqueles que eles não pagaram em vida, e com isso continuariam ali a praticar o mal sem qualquer tipo de preocupação, sem qualquer tipo de preocupação com o resgate, certo? E se livrariam também dos vícios. Então, isso seria meio que um cheque em branco para esses espíritos aqui encarnados, para fazer cada um que bem entende, tomar vantagem do outro da forma que bem entender, porque com a morte acabaria tudo, não faria sentido, então, o espírito se esforçar para se tornar um espírito melhor, certo? Isso, no Evangelho, mais para frente, nós vamos ver nos capítulos, ele vai falar sobre essa questão do materialismo, né? Sobre como que essa visão materialista do mundo, ela não resolve muitas questões do espírito. E por isso ela vai cada vez mais perdendo força e ganhando força, por outro lado, essa doutrina, né? A doutrina do Espiritismo, por exemplo, que considera o espírito como um espírito imortal. E aí eu vou ter que fazer mais um adendo aqui, que não é somente aqui sobre a doutrina espírita, né, que considera isso. Várias doutrinas aí consideram que o espírito se torna imortal. A doutrina espírita em si toma isso pelo viés da reencarnação, da multiplicidade das existências, certo? Nem todas as doutrinas aceitam esse viés aí, cada uma defende seu ponto de vista ali, mas só para a gente apresentar as questões aqui de cada um. Certo? Isso equivaleria a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, consequentemente, um incentivo para o mal, como eu estava dizendo. Se o espírito vai terminar com a morte do corpo, nenhum motivo a gente teria para tentar fazer o bem para o outro aqui, para incentivar esse trajeto árduo de melhoramento pessoal. Certo? Porque nenhum benefício isso nos traria, não traria nenhum mérito após aí o desencarne, certo? Então, seria o equivalente a dizer que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade despertar na outra vida. Né? O Espiritismo vem trazer isso também, que aquele que se depurou realmente, né, se melhorou aqui durante a encarnação, que ele fez proveito melhor da encarnação do que aquele que não se depurou, certo? E então, o homem de bem aqui, aquele que tomou todos os esforços para se melhorar, não que esse espírito se tornou perfeito, mas que ele, de acordo com as provas que se apresentaram para ele nessa encarnação, sobre aproveitar e extrair o melhor de si dessas provas, ele sim tem a tranquilidade de despertar bem na outra vida, por não ter adquirido vícios, por, ao invés disso, ter cultivado bons hábitos com relação ao amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo, certo? E, depois disso, por meio de alguns exemplos, né, o Espiritismo vem mostrar, vem confirmar essa tese. Vem mostrar o quanto que para o mal, depois do desencarne, é penoso, porque ele tem que resgatar todas aquelas dívidas que ele contraiu aqui durante a passagem sua terrena, né? O passar desta outra vida a entrar na vida futura é penoso para aquele que é mau. Ele vai fazer mais uma vez uma reminiscência ali, a segunda parte do livro Céu e Inferno,
que vai falar justamente ali sobre essa parte que ele está fazendo a remissão aqui, sobre o temor da morte e quais os fundamentos que seriam desse temor da morte, né? E realmente há mais esse temor da morte, quanto mais ele é maior no espírito que tem mais apego ao materialismo, tá? Aquele que já é mais desapegado das coisas materiais, mais apegado às coisas dos espíritos, a nada tem a temer com a morte, só tem a ganhar, porque ele aproveita todas as dificuldades aqui da Terra para, com essas pedras no caminho, aí ele construir a escada dele evolutiva, certo? Como nós já bem vimos aqui em vários outros estudos. No item 10, ele vai falar ali sobre as impressões que as ações da pessoa, do espírito encarnado aqui, traz para ele depois da desencarnação. E após, né, o advento aí do espiritismo, nós vamos entender isso de uma forma mais profunda também, entendendo esses reflexos das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa energia no nosso perispírito, tá? Então, ele vai falar lá que o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. O que é isso? Nada mais é do que o reflexo no perispírito daquilo que a gente faz com o nosso corpo. Então, os nossos vícios, eles vão impactar no nosso perispírito? Vão, né? Os nossos vícios, eventuais acidentes, mutilações, muitas vezes, que acontecem aí com o nosso corpo, muitas vezes eles vão se refletir no perispírito também. Eles vão ter que ser sanados nesse perispírito. A ponto, muitas vezes, desse perispírito ele ter que ser recomposto, né, após o desencarne do corpo, certo? Dependendo do estado que se encontrar esse perispírito, quando houver essa passagem aí, há um caminho árduo também para esse perispírito se recuperar e voltar a ser o que era antes, dependendo do dano que foi causado a esse perispírito. E ali ele vai falar que dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos da sua vida. Ou seja, tanto para o bem quanto para o mal. Aquele espírito que durante a sua encarnação aqui, durante a sua estadia na Terra, ele procurou se alimentar das coisas do espírito. Ele procurou fazer o bem. Ele procurou praticar, né, a doutrina e a moral cristã. Vai ser um espírito que vai chegar em um estágio melhor, né, mais tranquilo, do outro lado, quando houver essa desencarnação, certo? E assim como o contrário também é verdadeiro. Janete, você levantou a mão, pode falar. Boa noite. Boa noite. Enquanto você falava, eu estava lembrando, isso a gente vê muito no mediúnico, né? Essa certeza de quando a gente não tem cuidado com o corpo, né? A gente maltrata de alguma forma, e quando desencarna, isso se espelha no perispírito, porque quando no mediúnico chegam alguns irmãozinhos que estão dilacerados, aí diz, olha, eu estou sem o braço, aconteceu isso e aquilo outro, quer dizer, aí tem todo um trabalho, um processo de magnetização, pensamentos e tudo para poder reconstruir, e ali, essa oportunidade, quando ele é amparado, de ser hospitalizado, muitas vezes, para poder que ele sinta que seja restaurado o perispírito. É muito interessante, não é isso? Quem tem quem teve a oportunidade aí de participar, né, dessas reuniões mediúnicas, né, onde se bem exemplifica isso, já teve contato com essa questão aí algumas vezes, né, do quanto que os nossos vícios, dos nossos pensamentos e as nossas ações aqui na Terra, elas refletem no perispírito. Durante a nossa encarnação aqui, durante a nossa estada como encarnados na Terra, e também após a nossa estada como encarnados aqui na Terra, depois da desencarnação aqui, depois da morte do nosso corpo físico, vamos levar com nossos reflexos dessas atitudes que nós tivemos aqui. Então, o nosso lar, inclusive, ali no estudo do nosso lar, a gente consegue perceber isso bem em diversas partes ali do estudo, de que os espíritos eles carregam um reflexo daquilo que fizeram com o corpo, né? Os suicidas carregam, todos os espíritos, né, no geral. Mas a gente vê isso bem delimitado aqui nas questões que tratam a respeito dos suicidas, daqueles que tinham vícios, sejam eles vícios mentais, de pensamento, vícios físicos,
O próprio André Luiz, ali na série Nosso Lar, ele retrata os danos que havia causado ele mesmo ao seu perispírito por conta do desregramento que teve durante a sua estada aqui na Terra, né, dos vícios, dos exageros. Então, a parte dele ali, né, o trato intestinal dele, quando ele chega lá no mundo espiritual, está bastante machucado ainda, bastante danificado, e é preciso que ele passe por todo um tratamento, pela aplicação de magnetização, de fluidos energéticos benéficos, para que ele possa se recuperar, se reconstituir, né? Cicatrizar aqueles machucados que ele mesmo causou no perispírito. Então, a gente vê muito essa questão da responsabilidade nossa, né? Se passa aí a ter um viés, não mais de que aquilo que acontece com a gente, com o nosso corpo, com o nosso perispírito e com o nosso espírito, não é mais uma vingança divina, não é mais, se distancia bastante dessa questão de um Deus vingativo. E se passa a analisar essa questão pela autorresponsabilidade de cada um dos espíritos, de acordo com o que fez do seu livre-arbítrio, certo? Então, não é Deus que nos pune com dificuldades, com doenças, com os vícios. Nós que causamos isso para nós mesmos de acordo com as atitudes que a gente tem, certo? Então, aquele que faz o bem, obviamente que ele vai se revestir de luz, ele vai colher esse bem de alguma forma. Nenhum bem passa impune, né? Tem até um ditado com relação a isso. Então, nenhuma boa atitude passa impune. Assim como as más atitudes que a gente tem com relação ao cuidado que a gente tem com o nosso corpo, ou aos vícios, também vão refletir nesse espírito. E a gente vai ter que, de alguma forma, sanar esses problemas que a gente causa em outras encarnações, e assim por diante, assim sucessivamente. Conforme a gente for evoluindo, a gente vai ter menos a sanar e mais a colher desse bem, certo? Então, dá-se mesmo ali com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do teu caráter, e como a Janete bem ilustrou ali, né, nessas reuniões mediúnicas aí de centro espírita, a gente consegue verificar isso bastante, né, desses espíritos que chegam em uma situação mais difícil no mundo espiritual por conta das atitudes que guardaram aqui enquanto encarnados. Então, essa alma ela vai guardar evidentes os traços do seu caráter, suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos da sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. É exatamente isso que o Espiritismo vem nos demonstrar depois, alguns séculos mais tarde, certo? Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. Ou seja, aqui, mais uma vez, ele está ressaltando essa questão de que se o espírito não é mortal, se ele não morre, se ele não termina juntamente com o término da vida corporal, nós devemos cultivar atitudes e ações, e com isso também qualidades que a gente vai carregar nesse espírito para colher os frutos disso depois, certo? De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. O Espiritismo vai demonstrar isso também, que toda ação boa, ela vai carregar consigo um resultado, o qual esse espírito vai colher depois. Toda ação, boa ou má, ela vai carregar um resultado, o qual esse espírito vai colher depois. E que muito interessa ao espírito a permanecer nessa luta incessante aí contra o que é mal, para poder desenvolver em si qualidades. Porque esse espírito vai desenvolver essas qualidades e vai utilizar dessas qualidades eternamente, enquanto que o corpo ele vai ter uma data de validade. Ele começa e termina, e o espírito não. Ele começa, mas ele não termina. E esse trecho aqui ele é tirado dos colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão, né, que ele foi condenado, e daí, durante esse tempo na prisão, ele não parou de ensinar aos seus discípulos. Depara-se aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. Isso a gente vai ver que esses vícios que o espírito tem aqui, ele carrega, né, para o mundo espiritual, ainda que despido do corpo.
as paixões, os pensamentos, o caráter, os desejos de ódio, de vingança, o desejo do bem, o desejo de solidariedade para com o próximo, o desejo de amor com o próximo, todas essas coisas, essas qualidades que a gente carrega dentro do nosso coração, que a gente cultiva dentro do nosso coração, querendo ou não, do outro lado, a gente vai colher, certo? E André Luiz, ele vai nos dizer ali que a morte do corpo, ela vai nos colocar isso, ele fala até na introdução lá do primeiro livro do Nosso Lar, que a morte do corpo, ela tem esse papel de colocar a gente frente a frente com nós mesmos para que a gente possa analisar os nossos erros, analisar e reparar os nossos erros e colher os frutos do bem que a gente fez, tá? E aí ele vai fazer até ali uma comparação com a máxima de Jesus, né? Que se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra, né? Que é uma máxima cristã, que comparada aqui com o ensino de Sócrates e Platão, de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. Por quê? Se você comete uma injustiça, você vai ter que reparar. Se você recebe uma injustiça e segue seu caminho, você já está reparando, você já está adquirindo ali algo de bom para o seu espírito, certo? Então, esse viés aí é que é destacado ali e que vai de encontro também com o ensino da doutrina cristã. Ok? Alguém tem alguma colocação para fazer? Alguém quer fazer mais algum esclarecimento? Bom, se ninguém vai falar nada, a gente vai continuando aqui. Vocês podem interromper a qualquer momento aí, tá? E fazer os esclarecimentos aí necessários. As participações de vocês são muito importantes aqui sempre. No item 11, ele vai fazer ali, mais uma vez, uma comparação entre duas realidades que eram bastante discutidas, né? E que tinham bastante adeptos na época, que era de que a morte é uma destruição absoluta ou que ela é uma passagem da alma para um outro lugar. Muitos ainda, naquela época, eram presos ainda a essa ideia de que a morte é uma destruição absoluta, que a gente tinha disponível para a gente viver somente o tempo do nosso encarne aqui na Terra, da nossa passagem aqui na Terra, certo? Com a destruição do corpo, a alma também seria destruída. E aí, os filósofos daquela época, inclusive Sócrates e Platão, vêm nos dar esse novo viés de que a morte simplesmente é a passagem da alma para um outro lugar, que a alma não se extingue, e sim o corpo. E ele vai nos dizer ali que se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos, ou seja, seria o absoluto nada. E a partir do momento que morreu, acabou. Tudo que você fez de bom ou de ruim ficou aqui, acabou ali com a morte. Você nem vai colher os frutos do bem que você fez e nem vai pagar pelo mal que você fez, certo? Nem vai ter que reparar os irmãos que você machucou eventualmente, que você feriu aqui, ao ferir as leis divinas durante a sua encarnação, ok? Todavia, né, aí ele vai fazer o outro viés agora. Se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos têm de se reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. E aí, mais uma vez, eu vou fazer aí uma remissão aos estudos anteriores, né, de que se vai se perdendo um pouco da força dessa questão de que há somente, né, o céu, o inferno e o purgatório, por conta dessas questões, né, de que então o amor que você tem aqui para com seus familiares, para os seus entes queridos, ele de nada valeria, né? Se você não pudesse, depois da morte, encontrar esses entes queridos e continuar essa jornada que começou aqui na encarnação ou em encarnações passadas. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Ou seja, daqueles que vivem de uma aparência, talvez, de bondade e não praticam essa bondade, não aguardam dentro do seu coração o bem, que poderiam esses espíritos ser distintos também, assim como durante a nossa encarnação aqui, depois da encarnação, esses espíritos continuariam da mesma forma. Aqueles que somente tinham essa aparência não colheriam esses frutos, e aqueles que realmente foram bons aqui na Terra poderiam ter mais benefícios e colher os frutos desse bem
que fez, que espalhou aqui para os seus irmãos durante, né, esse tempo fora do corpo também, assim como durante as próximas encarnações. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. E aqui é uma parte que é extraída ali do relato de Sócrates, né, do depoimento de Sócrates aos juízes que o julgaram e o condenaram. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Isso no livro Nosso Lar ali vai ficar muito claro, né? O autor ali, o André Luiz, vai nos narrar detalhes da vida espiritual, inclusive o reencontro dele com a mãe, quem lembra aí, que é um capítulo bastante emocionante ali já do primeiro livro, né, desse reencontro que ele tem com o espírito que foi a mãezinha dele aqui na Terra na última encarnação, do quanto esse espírito que era a mãe dele aqui na Terra, já estava no patamar, já tinha alçado um patamar de evolução maior, inclusive a ponto de depois se prontificar a vir novamente para a Terra, sem a necessidade de encarnar, né? Ela se prontificou a realizar essa encarnação apenas como missão para poder ajudar na elevação daquele que era o marido, na encarnação última dela aqui, assim como também daquelas que eram amantes desse marido dela na última encarnação, certo? Então, ali é um exemplo muito claro disso, de que as nossas relações não terminam aqui com a morte também. Tudo aquilo que a gente criou de sentimento, de bem-querer ou de mal-querer com outros espíritos, esses sentimentos, eles persistem, eles continuam impregnados no nosso espírito. Então, Sócrates vai dizer ali, com outras palavras, a mesma coisa, né? Aqueles que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Né? É uma transformação sem fim, a gente vai evoluindo, essas nossas relações vão evoluindo também, vai se criando mais amor, vai se criando mais laços afetivos do bem, e esses laços também persistem. Assim como os laços relacionados ao mal, ao desejo de vingança, geram aí, né, por vezes, muitas obsessões que demoram, dependendo aí do quanto enraigado esse sentimento está naquele espírito, demoram diversas encarnações, séculos às vezes, para esse espírito se desprender desse sentimento que ele carrega impregnado no seu perispírito. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo, ou seja, veio a confirmar realmente aquilo que eles diziam. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecidos antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que, finalmente, pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Isso o Espiritismo vem nos mostrar também. E esse exemplo que eu utilizei até da mãezinha do André Luiz lá no livro Nosso Lar, é um grande exemplo, né, que ele demonstra aí essa questão, né, que às vezes a gente está aqui em uma condição, esses espíritos que têm esse acesso aí a mais conhecimento, que têm um grau evolutivo já maior, que praticam já a doutrina do Cristo, eles têm essa opção de ajudar os outros espíritos que estão aqui encarnados, certo? De ensinar essas verdades, às vezes de auxiliar esses espíritos nas provas e expiações que tem que passar, certo? Então, é justamente isso que o Espiritismo vem nos demonstrar também, né? Vem não somente nos dizer, mas nos demonstrar aí pela experiência desses espíritos, que é possível, sim, que um espírito mais adiantado, que ele faça aí esse papel de auxiliar na caminhada evolutiva daquele que está um pouco mais atrasado evolutivamente, certo? O Espiritismo prega aí, nessa questão, a mesma coisa que essa doutrina de Sócrates, que ele vai nos dizer que a gente se reencontra também depois da morte e pode, né, dependendo do grau evolutivo, um ajudar o outro ali na caminhada evolutiva, certo? Alguma questão, alguma colocação?
É nesse entendimento, né, Wellington, que a gente tem essa, é como se a gente tivesse dentro da gente essa esperança da justiça divina, né, de você trabalhar o perdão, de você se melhorar. Porque aí quando a gente tem essa percepção que tem uma vida após a morte, e que estamos em construção, e aí sim motiva a gente, né, a olhar e ver os nossos erros, porque que valeria, né, como você mesmo disse, a gente fazer alguma coisa e não ter aquele que pratica o mal e vive bem, que justiça seria, né, a divina, se aquele que faz o bem e termina às vezes uma vida ainda tão difícil. Então é nessa percepção, nesse entendimento que vem essa esperança de um futuro, de uma perspectiva de uma vida melhor depois. Nasce justamente esse sentimento de esperança, né? O Espiritismo vem nos colocar aí luz sobre essa questão do Consolador prometido, de que por mais que a vida aqui na Terra seja difícil, ela vale a pena você se esforçar para fazer o seu melhor aqui sempre, com as condições que você tiver, sempre fazer o melhor, sempre seguir ali o que Cristo nos ensinou sobre o amor ao próximo, sobre fazer sempre o bem, escolher o bem, né, e não escolher o mal. Por conta disso, né? Dos benefícios que a gente tem no nosso espírito, é por conta dos malefícios que a gente tem se a gente se afastar dessa lei divina, né? O Espiritismo ele vem nos ensinar que o homem ele não é mau, ele se afasta dos seus instintos que são emanados pela divindade. E aí, quando ele se afasta desses instintos, quando ele se afasta dessa moral que o Cristo vem nos exemplificar aqui na Terra, ele entra em um desequilíbrio, né? Causando mal a si próprio, atrasando a sua própria marcha para o progresso. Então, bem essa questão que você disse mesmo, né? Se passa a ter um olhar diferente sobre as dificuldades daqui. Um olhar de mais esperança, um olhar de mais amor, um olhar de mais acolhimento, às vezes até consigo mesmo, por conta dessa questão do espírito imortal. Né? Que essas dificuldades aqui, elas têm um motivo de ser e elas servem, sim, para nos ensinar e para nos depurar, e não para nos castigar, certo? Então, dá esse sentimento de maior esperança ante a vida eterna, que às vezes pode ser que a pessoa está passando por uma dificuldade aqui, perde um pouco essas esperanças, e isso diminui, e esse olhar do Espiritismo ele ajuda muito com relação a isso, certo? Entrando ali no item 12, ó, que ele vai nos dizer que nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Aqui, é interessante essa visão dele também, com relação a essa questão de responder às injustiças. Por quê? O que o Espiritismo vai nos dizer depois? Que essa questão toda de responder às injustiças e de se afastar, talvez, aí, da lei divina, por conta das ofensas que a gente sofre aqui, ela está muito relacionada ao estado evolutivo imperfeito que nós estamos, em que o nosso espírito ainda é muito arraigado com o orgulho, com o egoísmo. E aí, quando a pessoa faz algo para a gente, acaba ferindo esse orgulho, né, e acaba ativando esse nosso egoísmo, ao ponto de a gente querer uma reparação material, quando, na verdade, o nosso espírito deveria estar voltado para aquela reparação que vai vir, né, para o benefício da gente, de poder pagar pelo que a gente fez de errado, né, de alguma forma equalizar aí essa equação, né, restituir aqueles erros que a gente teve com o próximo, né, em outras encarnações, e continuar a nossa marcha evolutiva. Então, aqui vai muito de encontro esse ensino dele com o ensino de Jesus de dar a outra face, né? Quando atingido de um lado, a gente oferecer também ao agressor a outra face, ao invés de querer revidar aquilo. E que isso só é possível, né? A gente só consegue alcançar isso quando a gente, como espírito, conseguir se despojar do nosso orgulho. Porque hoje em dia a gente não tem condições ainda de fazer isso. Quando uma pessoa magoa a gente, a primeira coisa que vem
no nosso pensamento de espírito ainda inferior, é a vingança, né? É fazer com aquela pessoa talvez pior do que o que ela fez com a gente. E se considerasse somente o mundo material aqui, isso seria uma visão materialista. Porque quando a gente abre os olhos, se distancia da encarnação aqui para analisar as coisas mais de cima, como um espírito imortal que está em constante evolução, né, a gente vai ver que realmente essa questão da vingança, ela apenas vai atrasar a nossa marcha evolutiva. Ela apenas está relacionada ainda ao quanto que a gente traz impregnado o nosso orgulho. Tá? Conforme o espírito vai se desprendendo desse orgulho, aí ele se torna capaz de fazer isso, de se tornar mais resiliente, né? Até a partir do momento que a pessoa te magoa ali, você segue a sua vida, deseja o bem para aquela pessoa, sabe que assim como você, a pessoa é também o espírito imperfeito que é, né? Aquela questão que eu gosto muito de ressaltar aqui, a gente olha muito para o perdão, por exemplo, como essa questão de que a gente precisa perdoar, né? Sem analisar que na mesma medida, assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, na mesma medida que a gente perdoa, a gente também necessita de ser perdoado. Na verdade, numa medida muito maior, né? Porque a gente erra muito mais do que a gente acerta, então a gente precisa muito mais de perdão. Assim como os nossos irmãos precisam de perdão também, a gente precisa de perdão porque a gente erra, nós todos somos espíritos imperfeitos, né? Então, essa questão aí, relacionada ao perdão, ao orgulho, é o que está sendo tratado nessa colocação aqui de Sócrates, certo? Não está aí o princípio de caridade, que descreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe os inimigos? Justamente é isso que o autor vai nos dizer ali, né? Que o Espiritismo trata isso ao explicar para a gente como que funciona o princípio da caridade e por que a gente não deve retribuir o mal com o mal. Porque geraria um ciclo infinito, né? A pessoa vem, te magoa, aí você vai, faz pior que a pessoa. Aí cria aquele ódio, aquela mágoa entre os dois espíritos. Eles ficam presos naquilo enquanto não houver perdão, porque o perdão é a libertação desses laços aí mais pesados, né? E aí, esse outro espírito que foi magoado na próxima vida, ele vai, de novo, ir lá e cometer algo contra essa pessoa, porque tem ali uma animosidade. E aí a pessoa vai querer se vingar de novo, e assim vai, por diversas encarnações, certo? A pessoa vai gerando um ciclo infinito de vem para cá, aí as pessoas não conseguem lidar um com o outro, não conseguem praticar esse perdão, não conseguem praticar o amor ao próximo. Aí o que acontece? Fica preso um ao outro ali nesse mesmo círculo. Assim como a gente vê, mais uma vez utilizando aí o exemplo do nosso lar, o espírito do pai da André Luiz, que estava lá preso no umbral com as amantes, porque estavam eles todos vibrando ali na mesma faixa de energia, inclusive com bastante dificuldade entre eles ali, e que aí eles têm que vir numa encarnação compulsória para poder continuar a marcha evolutiva, certo? Quando esses espíritos aqui eles se votam uns aos outros mútuo desprezo, eles acabam se prendendo um ao outro com esse desprezo. Então, enquanto eles não resolverem essa situação, enquanto não for substituído pelo amor e pelo perdão, esse sentimento mais ruim, mais pesado que eles carregam, eles vão ter sempre algo um vai ter algo a sanar com o outro, tá? E aí surgem também, né, o exemplo aí das obsessões, tanto de encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, porque tem todos os tipos de obsessões aí, né? Espíritos encarnados também são obsessores um dos outros. Espíritos desencarnados também são obsediados, às vezes, por espíritos encarnados. Né? A gente vê aí exemplos de espíritos que estão encarnados aqui, mas estão presos em pessoas que estão desencarnadas, e aí, assim que se desligam do corpo, em sono mesmo, elas vão para onde está esse espírito desencarnado lá, porque já tem ali um vínculo de obsessão. Muitas vezes a gente acha que o obsessor é sempre o desencarnado. Nem sempre é assim, tá? Só para a gente colocar a luz aí mais uma vez sobre essa questão, certo? No item 12 ali, ele vai falar que é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém a mal, de boa quando dê origem ao bem. Essa máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente
e expressamente ali no Evangelho, certo? Então, quanto a isso, a gente não precisa nem adentrar muito, porque Jesus vai dizer isso a todos os momentos, né? Que a boa árvore dá bons frutos e a má árvore dá maus frutos, né? Não produz nada de bom, certo? O Espiritismo vai, novamente, aí, encontrar essa coincidência aí de ensinos com essa doutrina de Sócrates e Platão. No item 14 ali, ele vai falar aqui sobre a riqueza. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem o que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. O que ele está nos dizendo aqui, né? Aquela questão que depois Jesus, né, colocou para a gente ali na parábola de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? E aí, aqui eu vou fazer um esclarecimento. É porque a riqueza é ruim? Não. É porque, para o homem rico, por que é mais difícil? Porque ele tem mais acesso às coisas materiais. E isso tende a gerar mais paixões e mais apego às coisas materiais. Certo? Para aquele que, às vezes, tem esse apego, e é limitado, muitas vezes, aqui em uma encarnação, a ter acesso a essas coisas, é mais difícil dele manter esse apego, porque ele não vai alimentar esse apego. O rico, ele tem essa condição de alimentar cada vez mais os seus vícios, com a sua riqueza aqui. Assim como a pessoa pode utilizar a riqueza aqui para servir ao próximo. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de discutir, que a riqueza, ela não é o mal. Né? Nessa parábola de Jesus e nesse ensinamento aqui de Sócrates e Platão, o que eles tentam nos explicar aqui é que não que a riqueza é que traz o mal em si. O dinheiro em si, ele é um objeto inanimado, ele não vai fazer bem nem mal. É o seu uso do livre-arbítrio, quando você tem acesso ou quando você não tem acesso à riqueza, que vai causar o bem ou o mal. Até porque, até no estudo do Haroldo Dutra sobre a série Nosso Lar, ele vai falar muito disso. Que se você pegar as descrições ali que o André Luiz dá, das estruturas que se tem lá no Nosso Lar, na época em que são escritos os livros, você vai perceber que a humildade ali, ela está presente em todos os espíritos ali que ele vai cruzar. Esses espíritos mais elevados, os preletores ali, os espíritos de mais luz, eles sempre vão ter essa humildade. Só que isso não significa que lá não tem uma estrutura suntuosa, bonita. Ele vai ver que ele vai nos descrever com bastante detalhes ali o André Luiz, que ele é bastante detalhista, com relação aos prédios de Nosso Lar, como que são bem ornamentados, como que são prédios bonitos, como que são prédios imponentes, a questão do aeróbus também, a tecnologia que se tem lá, que ainda sequer chegou aqui na Terra, né? E olha que os livros foram escritos lá na década de 40, né? De 43 em diante ali. E ele vai trazer essa riqueza de detalhes para mostrar que não se deve ter uma aversão à riqueza, e sim saber fazer um bom uso daquilo que Deus nos emprestou durante a nossa estada aqui na Terra. Deixar o egoísmo de lado, e se você tem acesso à riqueza, saber que você tem acesso, mas não é só para te servir. Você vai fazer uso dessa riqueza também, porque aqui, enquanto encarnados, nós temos as nossas necessidades materiais, mas não colocar isso, né, a questão de não amar a Deus e amar a Mamon, né? Que seria ali, Mamon é tido ali como símbolo de riqueza, né? Seria o Deus da riqueza. Então, essa questão de você ter as coisas materiais, mas saber que, acima de tudo, a primeira lei, que é a lei da adoração, ela deve ser respeitada. Você tem que saber que, se você tem, é porque Deus te permitiu ter, e você tem que fazer um bom uso, isso tem um objetivo. Tudo tem um objetivo, e esse objetivo ele não pode ser olhado, né? A gente não pode ter esse viés de olhar para as coisas que a gente tem simplesmente para satisfazer os nossos usos e gozos aqui na Terra. Né? A gente tem que olhar para aquele que não tem tantas condições e estender a mão quando a gente tem. E assim como a gente não tem também, entender que nós somos limitados nessa questão aí por conta de algo
que talvez a gente não fez um bom uso, certo? E aí também saber que esse materialismo ele não pode ser, principalmente, ele não pode ser colocado aí à prova com relação à fé. A fé sempre tem que ser maior e a gente saber que, tendo essa fé maior, que tudo que a gente tem aqui de material serve a um objetivo e a um propósito maior, certo? Não é desprezar o dinheiro, é dele fazer um bom uso de acordo com as máximas cristãs, ok? E aí continua ali, né, no item 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se assemelhar, por se lhe assemelhar, ou seja, assemelhar a divindade. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Por quê? Aqui seria meio que um contrassenso, né, de que essas oferendas, essas coisas seriam o que salvaria a alma do homem. Porque e aquele que não tem condições financeiras de levar essa oferenda, mas carrega consigo as máximas cristãs, né? Sempre tem um sorriso a oferecer, é uma pessoa que sempre se preocupa com o próximo, que dentro das suas limitações ali, ele sempre procura estender a mão ao próximo, né? Então, ele coloca aí em atrito essas duas questões. Então, esse que simplesmente crê naqueles dogmas, faz seus sacrifícios, ele vai ser salvo em detrimento daquele que fez todo o esforço para conseguir cultivar em si mesmo boas qualidades, qualidades que se assemelham às qualidades do Cristo, certo? Então, ele vai fazer justamente aí essa comparação para nos abrir os olhos a respeito dessa questão, né? Que se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhe tornassem propícios. Mas não. Verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Ou seja, ele está dizendo ali que Deus, ele se alegra quando nós construímos em nós coisas boas, bons sentimentos, quando a gente evolui para se tornar mais próximo possível do Cristo. E não com o sacrifício que a gente vai lá e faz. Se a gente for na igreja, ou em qualquer templo, ou de qualquer forma fazer qualquer dogma religioso ali, e não se preocupar com a construção interna moral, de construir o reino do Cristo dentro dos nossos corações, de nada vai adiantar esses atos externos, vazios, né? Sem sentimento, que não carregam consigo aquele amor que o Cristo prega. Ok? Então, ele vai justamente fazer essa comparação aí. Como está dando o nosso tempo aqui, eu vou deixar até marcado aqui esse item 16, para a gente continuar na nossa próxima aula. E vamos partir para as nossas discussões aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário aí? Vamos utilizar esse nosso último tempo aqui para a gente fazer aí a colaboração de vocês. Vamos lá, gente, pode participar aí, eu quero ouvir a voz de vocês também. Senti falta da voz dos comentários de Dona Aparecida. Eu senti falta também. Ela disse que ia atrasar, mas acho que não deu tempo dela chegar para a nossa reunião de hoje. Eu também, viu, Janete? Vamos lá, gente, algum comentário a respeito disso? Alguém quer fazer mais alguma indagação? Bom, vamos partir então para a nossa prece de encerramento. Está dando o nosso horário aqui, não vai dar para a gente abrir aquele novo item ali, porque a gente não conseguiria terminar ele na aula de hoje. Então vamos mais uma vez. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer aí mais essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de estarmos todos juntos com o pensamento voltado a Deus, a Jesus, pedindo forças para que nós possamos continuar a nossa caminhada terrena da forma mais proveitosa para a nossa evolução, sabendo que somos espíritos imperfeitos que estamos aqui na Terra,
para depurar-nos, né, nos livrarmos dos nossos erros, dos nossos vícios, nos melhorarmos a partir das provas que nos são apresentadas aqui, na nossa estrada terrena. Agradecer a Deus por mais a oportunidade dessa maravilhosa encarnação, onde nós possamos estar juntos dos nossos irmãos, aprendendo e caminhando a nossa caminhada evolutiva como espíritos imortais. Agradecer a imensa misericórdia divina de nos permitir mais essa oportunidade. Agradecer a espiritualidade maior, que nos auxilia, nos ampara, nos intui a todo momento, guiando os nossos passos vacilantes nesse caminho aqui durante a Terra, durante a nossa passagem terrena. Que o Senhor possa auxiliar todos os nossos irmãos em dificuldade, aqueles que passam por situação de não ter um lar, de não ter o alimento, de depender da ajuda alheia, Senhor. Que seus bons espíritos possam chegar onde haja cada coração aflito, que cada um possa ser visitado nesse momento pela espiritualidade maior. Aqueles que passam por problemas na família, Senhor, que seus espíritos possam abençoar, fazendo um passe renovador de suas energias, Senhor, para que eles possam continuar a sua caminhada terrena. Aqueles, Senhor, que passam por dificuldades de saúde, dificuldades mais diversas aqui na Terra, as pessoas que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, que passam pelas suas provas terrenas aqui, com bastante resignação, que seus bons espíritos possam auxiliar todos nós, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o de hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite.